Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar em um texto da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, versículos de 36 a 46. Quem encontrou, diga amém. Diz-nos assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai, e você diz amém. Meus queridos, este texto é um texto muito especial do Evangelho de Mateus, e este evangelista vai falar um pouco sobre o Getsêmani. Há outros textos paralelos que vão tratar ou falar sobre este mesmo assunto, Jesus no Getsêmani. E estes textos paralelos podem ser encontrados em Marcos 14, 32, ou Lucas capítulo 22, ou ainda João capítulo 18. Textos estes paralelos, textos estes que, combinando a este que eu li, fala-nos sobre o mesmo assunto, cada qual com perspectivas diferentes, usando vocábulos diferentes. Vou fazer uso aqui da perícope de Mateus 26, versículos de 36 a 46, para falar um pouco sobre esse acontecimento que estava próximo, muito próximo, à traição, à prisão e à crucificação de Jesus. Por que falei sobre perícope? Porque é a menor unidade textual que tem o sentido completo da história desse texto. Então nós precisamos fazer aqui uma delimitação do texto, ou seja, verificar onde o texto começa e onde o texto termina, para que possamos, ao delimitar esse texto, conhecer essa história, para que então nós possamos tomá-la como base para falar sobre a palavra de Deus.
E aqui agora eu gostaria de iniciar fazendo a exposição destes versículos. E o primeiro versículo é o versículo 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou ali, ou vou além orar. Nós vamos perceber aqui, neste versículo de número 36, o versículo que inicia essa perícope, que Deus, através de Mateus, está falando sobre um local, uma região. Que região era essa? A região intitulada de Getsêmani. Essa expressão Getsêmani significa lagar de azeite ou prensa de azeite. Alguns até usam o significado do lugar prensa para falar sobre o que aconteceu com Jesus. Isto é, como o lugar significa prensa, em outras palavras, Jesus foi prensado por conta da agonia que estava sentindo por ocasião de sua morte. Era um lugar localizado a leste de Jerusalém, na região do Monte das Oliveiras. João, quando você lê o capítulo 18, principalmente o versículo 1, vai citar este lugar como sendo um jardim. Por isso a expressão jardim do Getsêmani. Algumas versões, quando você olha o final do versículo 36, tem a expressão ali, outras trazem a expressão além. Então, algumas versões trazem que Jesus foi orar ali, outras trazem que Jesus foi orar além. A gente observa, meus irmãos, que aqui Jesus chega com os 12 discípulos, mas quando chega em um determinado lugar, ele deixa 9 dos 12 em uma região, vai um pouco mais para frente, com 3 discípulos, e começa a conversar com eles. E depois dessa conversação, Jesus vai um pouco mais além para ficar a sós com o Pai. Então, note que de 12, ele deixa os 9 e parte com os 3. De 3, ele tece algumas palavras e deixa também os 3 para falar somente com o Pai. Se os discípulos de Jesus estavam aqui e Jesus foi orar ali ou lá, como eles souberam, por deixar escrito, as palavras que de fato Jesus falou com o Pai? Note que o escritor, no versículo 36, diz que Jesus chega com os 12, deixa 9 em um lugar, parte com 3, e depois dos 3 ele vai orar sozinho para falar com o Pai. Mas o que temos aqui? O evangelista Mateus falando as palavras que Jesus usou para falar com o Pai. E a pergunta que fica é: como pode Mateus falar que Jesus falou com o Pai, sendo que ele não estava presente naquele instante? E aí algumas respostas podem ser dadas, como por exemplo a primeira: foi o próprio Jesus que depois contou para os apóstolos e eles deixaram registrado. Uma segunda resposta, podemos dizer que foi através do testemunho de uma outra pessoa. A gente entende que talvez o evangelho de Marcos teria sido o primeiro evangelho escrito, e Mateus, quando vai escrever o seu, se obteve de Marcos. Mas se Mateus, o texto que estamos lendo, se obteve de Marcos, também não podemos tecer comentários aqui, porque Marcos não estava presente na reunião. E aí a pergunta continua: quem foi que contou para Mateus as palavras que Jesus falava com o Pai? E, em terceiro lugar, nós temos a seguinte resposta: foi a inspiração do Espírito Santo, por divina revelação, assim como Deus fez com Moisés, falando do início de tudo, embora ele não estivesse presente,
por divina revelação, ou talvez foi o que Deus fez com João, falando sobre o fim, sendo que ele não estaria presente para ver. Então talvez essa seria uma resposta mais apropriada, porque Mateus está falando aqui neste texto as palavras que Jesus falou com o Pai, sendo que ele não estava presente. Tudo bem, meus irmãos? Amém. Nós temos 3 características de servos, e a gente vai observar explicitamente aqui nesse texto, 2, né? Nós temos aquele servo que é chamado de servo, mas é um desobediente. Nós temos o servo que é chamado de obediente, mas é útil. E nós temos uma terceira categoria, que é o tipo de servo obediente e útil. Então note, nós temos o servo desobediente, nós temos o obediente inútil e nós temos o obediente útil. O que seria um servo desobediente? É aquele que o Senhor manda fazer e ele não faz. Este é um servo desobediente. O servo obediente, mas inútil, é aquele que faz apenas o que o Senhor manda fazer. Se a gente olhar, por exemplo, Lucas 17:10, é chamado de alguém inútil aquele que faz exatamente o que lhe é pedido. Então nós temos aqui uma segunda classificação, o servo obediente, mas inútil. E nós temos uma terceira classificação aqui, que é o servo obediente e inútil. O servo desobediente é aquele que não faz. O obediente inútil é aquele que faz apenas o que é lhe pedido. E nós temos um obediente útil, é aquele que vai além. É aquele que não só faz quando Deus manda. É aquele que não só faz quando o pastor pede. É aquele que vê a necessidade. É aquele que olha, mesmo não fazendo parte do seu cargo, do seu ofício, mesmo que se for para pedir licença e se intrometer em uma outra coisa para tentar ajudar, ele faz. Este é um servo obediente e útil, porque não é apenas aquele servo que faz o que lhe manda fazer. Aqui nós vamos observar 2 características, porque Jesus manda os discípulos ficarem sentados aqui, enquanto Jesus vai ali. E talvez a diferença para nós, meus irmãos, não é apenas ficar aqui, em outras palavras, obedecer o que Jesus mandou fazer. Talvez a diferenciação de um servo obediente e útil para um obediente inútil não é fazer apenas o que Deus pede, o que o pastor pede, mas não é apenas ficar talvez aqui, como Jesus mandou, é ir além. Jesus deixou os 9 na ponta, os 3 no meio, mas ele foi ali, ele foi além, porque ele queria ter uma intimidade com o Pai. Isso às vezes falta para nós, distanciar um pouco do mundo, da carne, do diabo, dos amigos, das companhias, para ficar a sós com Deus. Você tem feito muito o que Jesus tem pedido, glória a Deus por sua vida, mas segundo a Bíblia você é um servo inútil, porque você faz apenas o que Deus pede e manda fazer. Mas a partir de hoje, não fique só aqui, mas vá ali, vá lá, faça o que Ele talvez não mandou fazer, mas a necessidade pede. Talvez Deus naquele grande dia te recompensará por ser um obediente útil na sua obra. Amém, meus irmãos? Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Note que o escritor não fala os nomes dos filhos de Zebedeu. Ele diz assim, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Ele não fala os nomes. Sabemos nós que os filhos de Zebedeu eram o João e o Tiago maior. Então nós temos aqui quem? 4 pessoas. Jesus, Pedro, Tiago e João. Não sabemos o motivo, a causa, porque o escritor não cita o nome dos filhos do Zebedeu. E eu aqui também não quero me arriscar, porque a gente aprendeu que onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Versículo
38 diz assim: então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A tristeza de Jesus era tão intensa, tão grande, que era uma tristeza pressentida de morte. Era como se Jesus estivesse sentindo-se muito mal, não por uma perda, não por alguém ter falado alguma coisa, não por ter sofrido alguma coisa da vida, mas por ele estar sentindo na própria pele a aproximação da morte. E aí nós temos a intensificação dessa tristeza expressa no versículo 38. Olha o que diz o versículo 39, por exemplo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que significa, irmãos, essa expressão? Passa de mim ou afasta de mim este cálice. Muitas vezes, essa palavra cálice é usada nas Escrituras com o sentido figurado. Aceitar tomar o cálice significa suportar completamente certa experiência, seja ela qual for, favorável ou desfavorável. Este cálice aqui, dito por Jesus, é o cálice da ira de Deus, que estava prestes a ser derramado pela exigência de Deus por sua natureza santa, por causa do pecado que Jesus iria carregar sobre os seus ombros. Era como se Jesus estivesse dizendo: não deixe, Pai, com que isso aconteça comigo. Quantas vezes essa tem sido as nossas orações? Oh meu Deus, não permita com que essas coisas aconteçam comigo. Ó Senhor, afasta de mim este cálice. A gente não usa essas palavras bonitas, essas palavras bíblicas. Afasta de mim o teu furor, afasta de mim este cálice. Não permita com que eu passe por isso, ou passe por isso. Às vezes a gente usa as outras palavras: Senhor, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer comigo, se isso que está prestes a acontecer for derramado sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha história, sobre a minha família? E Jesus está aqui nesta noite, animando o teu coração, levantando a tua cabeça, dizendo que não veio sobre vós tentação senão humana. O mesmo Deus que permite a tentação é o Deus que se tornou humano para saber o que eu e você sentimos no momento em que o cálice é derramado. Deus tem pessoas aqui humanas, mas um dia Ele esteve aqui entre nós para saber o que acontece conosco. Ele lhe dará o livramento, porque Deus passou o que você está sofrendo aqui esta noite. Era como se Jesus estivesse dizendo: não deixe, Pai, acontecer isso comigo. Mas, ou todavia, eu não sei qual foi a palavra que o escritor da sua Bíblia usou na sua versão. Mas, ou todavia, seja feita a tua vontade. Essas expressões, mas, ou todavia, é uma conjunção coordenativa, adversativa no português, e ela é usada em textos para transmitir o quê? Contraste, oposição, adversidade. Você está contando uma história, daqui a pouco você diz mas, significa dizer que você vai falar o contrário da história. Você está vindo bem com a história? Quando você usa o mas, portanto, contudo, todavia, entretanto, não obstante, significa dizer que você agora está fazendo uma oposição daquilo que você começou a falar. E eu vou usar esse mas, esse todavia, esse porém, contudo, entretanto, no final, para fazer a conclusão. E os irmãos vão observar o porquê que Deus permitiu essas coisas acontecerem com os seus servos, especificamente com o seu próprio filho, para agraciar a sua vida aqui esta noite. Versículo 40 diz: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos
e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Então, note que aqui Jesus repreende Pedro. Pedro era uma espécie de alguém que falava por eles, o representante dos discípulos, e talvez pelo escritor ter usado apenas Pedro e não o nome dos filhos de Zebedeu, ele dirige a exortação apenas a Pedro, aqui como representante deles, dizendo: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Esse texto é tão especial, irmãos, tão especial, que você pode usar esse texto para ser contrastado com outro texto, que na verdade são duas histórias que mostram-nos momentos de dificuldade, mas que foram contrastados por conta de situações. Em Marcos 4,35, na tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos estavam apavorados com a morte. Aqui em Mateus 26,40, são os discípulos que estão dormindo e Jesus é quem está apavorado com a morte. Olha que contraste interessante. Enquanto Jesus dormia na tempestade e os discípulos estavam acordados, aqui os discípulos estavam dormindo e Jesus estava acordado. Na tempestade, os discípulos acordaram a Jesus. No monte da oração, foi Jesus quem acordou os discípulos. A diferença entre as tempestades e a diferença entre esse texto aqui é que no momento da tempestade, Jesus estava no barco e ele é Deus. No momento certo, ele ia acordar, repreender o vento e ia dar vitória para o povo. Mas se o povo, diante dessa situação, continuasse dormindo, talvez não saberíamos o que iria acontecer com eles. Então, o momento de aflição destes homens aqui era muito superior com relação ao texto da tempestade. Vocês estão comigo? Diga amém. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse termo, carne fraca, também foi dito por Marcos 14,38. Lembre que nós começamos a conversar sobre esse texto e falamos que existem outros textos paralelos sobre essa mesma história. De todos os textos paralelos, apenas Marcos 14,38 cita a expressão carne fraca, juntamente com Mateus. O que Jesus quis dizer? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão carne fraca é uma expressão muito interessante, que muitas pessoas têm se utilizado deste versículo isoladamente do seu texto, e têm feito inúmeras interpretações errôneas. E é engraçado, né? Porque a Polícia Federal, ela usa sempre alguns termos bíblicos, não sei se os irmãos já perceberam, com o objetivo do quê? De fazer talvez uma associação com algum sistema de corrupção. Então, de acordo com a Polícia Federal, por exemplo, no ano de 2017, eles usaram essa expressão carne fraca para falar da operação carne fraca, fazendo referência a uma corrupção envolvendo fiscais, agropecuários, ao serviço do Ministério da Agricultura e dos donos de frigorífico do estado do Paraná, de Minas e de Goiás. Isso é interessante porque até mesmo a Polícia Federal usa versículos fora do seu contexto. O que eles quiseram dizer não tem nada a ver com o que está escrito no texto. O que significa carne fraca? E a pergunta a se fazer para descobrir essa resposta é a seguinte: qual é o texto em que este versículo está inserido? Resposta: é um contexto de traição e prisão. Esse versículo tem sido um dos versículos muito mal interpretados nesses últimos dias. E isso se dá pelo fato de isolar o versículo do seu contexto. Esse versículo tem sido usado também como uma espécie de desculpa para se pecar. Por que você está caído, meu irmão, abatido? Ah, pastor, você sabe, né? A carne é fraca. E as pessoas se utilizam muito desse termo, a carne é fraca, como uma espécie de desculpa para tentar corroborar na defesa do seu pecado. Não estamos dizendo que a carne não é fraca, pelo contrário, o próprio texto diz, e o próprio Jesus diz que a carne é fraca.
Mas a pergunta que deve ser feita é: em que sentido Jesus está usando a palavra carne aqui no texto? Jesus está falando de carne com o sentido de, 2 pontos, natureza pecaminosa, ou carne no sentido de debilidade, fragilidade, limitação física? Então aqui a gente vai descobrir isso agora. Aqui nós temos um paralelo entre espírito e carne. Quando você olha Romanos 7 e 8, Paulo usa os termos espírito e carne para falar sobre uma coisa. E Jesus usa também essa combinação, espírito e carne, mas para falar de outra coisa. Repita comigo assim, bem redundantemente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é um erro crasso de português, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, quando Paulo, em Romanos 7 e 8, fala de espírito e carne, ele está falando de natureza pecaminosa, quando ele usa a expressão carne. E quando Jesus aqui está falando de carne, ele está falando de debilidade, ele está falando de limitação física. Em Paulo, a palavra sarx, no grego, para carne, é uma inclinação para o mal. E esta palavra é uma antítese, ou seja, ela é uma palavra oposta da palavra espírito. Essa palavra sarx, tanto em Paulo, quanto nos manuscritos, por exemplo, que foram encontrados em Qumran, tem uma conotação má, uma conotação ruim. Já a palavra carne, ou sarx no grego, usado aqui por Jesus, ele está falando de fragilidade do corpo humano. O que Jesus está dizendo aqui nesse texto com a expressão, a carne é fraca? Jesus está dizendo assim, o espírito está pronto, mas a carne é perecível, limitada, frágil, fraca. Então, portanto, nesse contexto, essa palavra carne tem esse sentido, o sentido de limitação, o sentido de fragilidade. O que Jesus estava dizendo por meio de todo o texto era o quê? Existe um lado de vocês, discípulos, que já está pronto, já está preparado, que é o seu espírito. Mas vocês também têm um outro lado. E vocês nesse outro lado, que é a matéria, ela é fraca. Ou seja, ela está suscetível ao cansaço. Ela está suscetível à preguiça, ao sono, à canseira. Esse mesmo lado de vocês, a carne, mesmo que vocês lutem, relutem, mesmo que vocês façam de tudo, vocês não vão conseguir controlar completamente. Mas vai chegar um dia que nós entendemos pela Bíblia que é o último estágio, o estágio da glorificação, onde aquilo que é corruptível será herdado por incorruptibilidade. Aquilo que hoje é chamado de fraco, aquilo que hoje você tenta, faz de tudo, sofre por causa das limitações, vai ter um dia que o teu corpo vai ser glorificado. O céu vai se abrir para te receber e nunca mais sua carne será fraca, porque você será revestido de incorruptibilidade. Quem tem essa esperança, levante a mão e adore o Senhor esta noite. Mas eu não quero desanimá-los aqui esta noite. Jesus diz que o teu espírito está pronto, que a tua carne está fraca, mas ao dizer que a carne está fraca, ele oferece um remédio. Qual é o remédio para a carne fraca? Agora que a gente sabe que a carne é fraca, o remédio é vigiai e orai. Por quê? Porque a Bíblia faz uma relação da oração com a vitória sobre tentação, e ela também faz uma relação da vitória relacionando para com a morte. Olha que coisa interessante. Então a gente chega à seguinte conclusão: a razão pela qual as pessoas têm problemas de ordem moral e espiritual hoje em dia é porque elas não oram. Não é à toa
que na oração do Pai Nosso existe uma cláusula dizendo: não nos deixe cair em tentação. É pela oração ou a falta dela que a gente cai na tentação. Sabe por quê? Às vezes nós não temos vontade de orar, porque a gente não lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Deus fala. Quando você descobre que Deus fala, você fica tão feliz que você observa, sabe o que nas palavras de Jesus? Promessas. Então, quando você lê, você descobre que Ele fala. Quando você descobre que Ele fala, você vê que Ele faz promessas. E você diz assim: peraí, eu quero fazer parte desse grupo, porque eu quero receber essas promessas. É aí que você faz o quê? Vai orar e buscar a Deus. E quando você ora, você descobre pelo Espírito que você, antes de orar, precisa fazer o quê? Vigiar. Aqui estão os 3 pilares: a vigilância, a oração e a leitura da palavra de Deus. Quem começa lendo, termina orando. Essa é a vida do crente. Porque quando você lê, você descobre que Ele fala. Quando você descobre que Ele fala, você verifica que Ele fala de promessas. Quando você vê Ele falando de promessas, você bate no peito e diz: eu também quero para mim. E se você quer para mim, você ora e Deus também te abençoa e faz você receber essas promessas. Então quem lê a Bíblia, ora e vigia, não cai em tentação. Por quê? Porque fortalece a carne, que é fraca. E se agora eu tenho uma carne forte, com o espírito que está pronto, preparado, eu não caio em tentação. Por que é que eu não caio em tentação? Por causa do espírito? Não. O espírito está pronto. Eu não caio em tentação, porque agora a carne está fortificada. Eu não caio em tentação, porque a carne agora é forte. Olha que coisa interessante. Carne, com relação ao velho homem, a velha natureza, é mortificada. Carne, com relação às limitações físicas, ela é fortificada. Deus aqui está falando de carne em que sentido? No sentido de limitação física. Então a carne é fortificada através da vigilância, da oração e da leitura da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o remédio para que a carne deixe de ser fraca e agora passe a ficar fortificada é a oração, a vigilância e a leitura da palavra. Se eu não tenho vontade de orar e muito menos de vigiar, o que eu devo fazer ou começar a fazer? Começar lendo a Bíblia. Tudo bem, meus irmãos? Deus entende as nossas limitações. Como o texto fala de limitações, a gente precisa se prender a isso. E não tem alguém melhor para falar de carne fraca e limitações do que o próprio Jesus. Por quê? Não tem alguém melhor. Porque o próprio Jesus se encarnou, esteve entre nós. Então, quando ele disse, o Espírito está pronto, essa palavra significa disposição, está disposto. Quando ele fala de carne fraca, essa palavra significa força insuficiente. Se a gente fosse colocar ou personificar a carne e o espírito aqui, diante de uma guerra, nós diríamos que o espírito é o soldado pronto, preparado. E a carne é o soldado que não tem força suficiente. Mas note que este soldado, ele não é desprezado da guerra. Ele é estimulado para ficar na guerra, porque ele sabe que no final, a sua carne será fortificada e poderá contribuir para que a guerra seja vencida. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, no texto que a gente leu, parece que Jesus quer tratar 2 coisas importantes aqui, né? Por que Jesus, ele fala de carne fraca? Então, Jesus parece dizer 2 coisas aqui. Primeiro,
quando ele diz não podeis vigiar nem sequer uma hora, talvez ele esteja falando sobre distração ou descuido dos discípulos. Mas quando ele diz a carne é fraca, ele esteja falando sobre cansaço físico ou limitação. Então nós podemos entender esses dois sentidos aqui. Por que que Jesus usa essas expressões? Por que que ele usa a expressão não podeis vigiar sequer comigo uma hora? Talvez ele está exortando os discípulos e dizendo, vocês estão distraídos, vocês estão descuidados, vocês não estão valorizando um momento tão importante como esse. Talvez é isso que Jesus está querendo dizer. Ou Jesus também está querendo dizer, quando disse a carne é fraca, sobre o cansaço físico, sobre limitação fisiológica. Mas vamos para o versículo 42 para a gente dar sequência. E indo segunda vez, orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Notou aí a expressão segunda vez no versículo? Segunda vez é marca, é sinal de insistência. Mas, ou, não sei como está no seu versículo, todavia, seja feita a tua vontade. Então, segunda vez é sinal de insistência. Jesus aqui está insistindo, embora vai ouvir um não lá na frente, ele está insistindo aqui ainda. Enquanto você não tem o não, você insiste para que Deus lhe dê uma bênção e uma vitória. Porque diz uma frase aí, né? O não a gente já tem, não é? Não diz essa frase? O não a gente já tem. Então por que eu não vou insistir? O próprio Jesus fez isso. A expressão segunda vez significa insistência. Olha o que diz o versículo 43. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Olho carregados é sinal do quê, irmãos? Limitação física, cansaço. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Opa, agora não é sinal de insistência, é sinal de persistência. Este alguém aqui agora não está orando apenas a segunda vez, ele está persistindo na oração. Aí não sei como mostra o seu versículo, se é a conjunção coordenativa adversativa, mas ou todavia, seja feita a tua vontade. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Olha que palavra Jesus disse, como uma boa noite para alguém dormir. Pode dormir, pode deitar, fiquem à vontade, eu vou ser morto. Qual seria a sua reação se sua mãe te colocasse você para dormir, mãe e pai, e dissesse assim, olha meu filho, vou apagar a luz aqui, colocar o cobertor em cima de você, feche os seus olhinhos, o Senhor está com você, fica tranquilinho, tá? Dorme com Jesus, eu vou ser morto. Como é que alguém pode dormir com uma notícia dessa? Quando a hora chega, não há mais o que fazer. Por quê? Porque é considerado tudo o que aquele presente instante já tinha sido feito. A hora da nossa morte ainda não chegou. Então qual é a hora que a gente precisa fazer alguma coisa? É agora. Esta é a hora. Quando chega a hora, não há mais o que fazer. Por quê? Porque será considerado a hora, tudo o que até aquele presente instante já tinha sido feito. Respira assim, ó. Essa é a hora. Quando você puxa e o ar vem.
Quando você abre os olhos com a mente e as pálpebras te obedecem e você começa a enxergar a luz do dia. A hora não é quando ela chega, a hora é agora. Aproveitemos esta oportunidade, fazemos o bem, santifiquemos as nossas vidas, corremos atrás das coisas de Deus, ajudamos as pessoas, glorificamos o Deus Todo-Poderoso. Não espere a hora chegar, ou a sua hora chegar, porque aí não há mais o que fazer. Versículo 46, levantai-vos, partamos, eis que é chegado uma presença inusitada, de quem? Aquele a quem vai me trair. Repita comigo, Deus, bem forte, Deus conhece as nossas limitações. Qual é a prova, pastor? Salmo 103, 14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra do quê? Que somos pó. No caso de Jesus, como ele nos entende? Ele se encarnou, irmãos. Ele veio em carne. Por que Jesus precisou nascer? E consequentemente, ao nascer, se encarnar? Porque foi através e por meio de um ser humano que o pecado entrou no mundo. Por que precisava ser um homem? Porque a natureza que ofende a Deus é uma natureza humana. Como o pecado entrou no mundo por um homem, se fazia necessário que um homem tirasse o pecado do mundo. Se o pecado entrou com Adão, ele teve que sair com Jesus. Por isso João Batista, quando avistou Jesus, disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que cobre, não, que tira o pecado do mundo. É como se na mente de João Batista tivesse três classes de pessoas: Adão, os cordeiros que foram mortos para sacrifício de pecado, e o próprio Jesus. Por causa de Adão, o pecado entrou. Por causa de todos esses, o pecado cobriu. Mas por causa deste que vem na minha frente, é que o pecado vai sair do mundo. Jesus não apenas cobre, ele tira o pecado do mundo. Mas basta que abramos a nossa boca e confessemos os nossos pecados. Era necessário que alguém viesse como ser humano para consertar o que o primeiro estragou. Era necessário que viesse alguém com a mesma natureza do ofensor Adão, ou seja, natureza humana. Porque não poderia ser qualquer homem, tinha que ser Jesus, tinha que ser alguém especial, um Deus homem. Por quê? Porque a natureza da ofensa era eterna. Não foi qualquer um que o homem ofendeu, foi o próprio Deus. Tinha que ser alguém que tivesse a dignidade eterna, porém com a natureza humana. Por isso Deus fez o quê? Se encarnou. Ele se fez carne. Por que ele se fez? Porque ele não era. A natureza de Jesus era só espiritual, mas ele se fez. Se ele se fez, é porque ele não era. Agora, a partir da encarnação, Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. É por isso que João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus viveu entre nós, mas não como nós. Quais têm sido as suas limitações? Já estou finalizando. Existem dois tipos de limitações. Existem aquelas limitações que são perceptíveis, são visíveis, que podem ser percebidas. Quando uma pessoa olha, ela vê que você tem limitações. Ou você mesmo enxerga isso. E existem aquelas limitações imperceptíveis, ou seja, limitações que não são percebidas, que não podem ser percebidas. Qual é a sua? Qual é a sua? Você tem tentado esconder a sua? Ou você não liga? Ela é perceptível, ela é visível. Todo mundo, quando olha para você, percebe que você tem esse tipo de limitação. Exemplo de limitações perceptíveis. Sabemos qual era a limitação de Moisés. Ele tinha dificuldade no expressar, falar. Sabemos qual era a de Elias. Ele tinha uma limitação com relação ao medo. Sabemos qual era a de Jeremias. Eu sou apenas uma criança. Quer ver apenas um exemplo de uma limitação imperceptível?
que a gente só foi conhecer por causa das palavras dele. E ainda quando ele falou, os teólogos brigam de dia e de noite querendo saber qual é e ninguém descobre. O espinho na carne de Paulo, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Não sabemos que espinho era esse, mas entendemos que isso causava-lhe muito desconforto, incômodo, impedimento. Pastor, o que tem a ver um texto de 2 Coríntios 12 com o texto de Mateus 26? O que tem a ver Paulo com Cristo aqui? Tem coisas muito semelhantes aqui nesses textos, irmãos. A palavra carne, que é sarx no grego, é usado em Mateus 26 e usado em 2 Coríntios capítulo 12. Essa palavra tem o mesmo sentido nos dois contextos. Jesus orou 3 vezes e Paulo orou 3 vezes. O cálice para Jesus e espinho para Paulo, 2 coisas ruins, 2 coisas que eram espécies de angústia. Jesus falou de alguém que é seu inimigo e que estava se aproximando. Paulo fala de um esbofeteador de Satanás. Nos 2 textos, Deus diz não às orações, tanto de Jesus quanto a de Paulo. Nos 2 textos, a vontade de Deus prevalece. Pastor, você nos trouxe aqui hoje para dizer finalmente qual é o espinho na carne de Paulo? Não. Muitos querem saber qual o espinho na carne de Paulo, mas o mais importante não é qual o espinho, mas o porquê do espinho na carne de Paulo. Eu não quero trabalhar com a palavra qual, eu quero trabalhar com a palavra porquê. Quem está atrás do qual quer ouvir especulação, e da minha parte não vai ouvir. Quem está atrás do porquê está preocupado com a vontade de Deus para com a sua vida, e essa você vai ouvir. Porque Deus não atendeu a oração de Jesus e de Paulo, porque melhor do que não permitir o cálice ou retirar o espinho, é Deus dar graça para suportar o cálice e o espinho, meu irmão. Resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não queria que o espinho de Paulo saísse, mas que a graça de Deus entrasse. Entrasse como, pastor? Se já era perceptível para ele. Entrasse no seu entendimento, porque nós temos graça, nós vivemos na graça, mas nós acordamos e não estamos nem aí. Nós não glorificamos a Ele pela graça, mas tem um dia em que um tique é dado na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso cérebro, e aí a gente começa a glorificar a Deus, e isso começa a ser perceptível, e você começa a glorificar a Deus mais ainda, porque parece que tem um dia na vida que a gente percebe que de fato a graça de Deus está conosco. A graça de Deus tem te acompanhado, mas você não tem valorizado. Quem dera Deus, o Espírito de Deus te importunasse aqui esta noite e fazesse você entender que a graça de Deus está na tua vida. Deus não está preocupado com o espinho na tua carne para sair. Ele quer que fazer a graça entrar e que você perceba que a graça está com você aqui esta noite. Repita comigo, no caso de Paulo, bem forte, no caso de Paulo, sem espinho não tem graça. No caso de Jesus, sem cálice não tem época da graça. Deus lhe concedeu graça para suportar a ferida na carne. O que era essa graça aqui, irmãos? Poder do Espírito Santo na vida de Paulo. Para fazer o quê? Para fazer com que ele tenha paciência, perseverança, submissão, gratidão por toda a dor que ele sentia. Era como se Deus estivesse dizendo: vai continuar com dor, mas eu vou colocar uma coisa na sua cabeça, que você vai começar a ser mais paciente, mais perseverante, mais submisso. Você que não aceitava, que era bravão, vai começar a entender
e deixar com que a minha vontade venha sobre a sua vida. Isso significa o quê? Que sem graça, o que o crente faz em situações de adversidade? Murmura, reclama. Com graça, o que é que o crente faz em situações de adversidade? Canta, adora, glorifica, dá graças a Deus. É por isso que o apóstolo foi usado para dizer: em tudo dai graça. Sem espinho, não tem graça. O que significa a palavra em português basta? É o bastante, é o suficiente. Em outras palavras, você não precisa de dar mais nada. Deus estava dizendo assim: você vai sentir dor, Paulo, você vai ser humilhado, você vai sofrer com essa limitação, mas em todas essas situações, você terá consigo a minha graça. Paulo já tinha dito em 1 Coríntios 10, 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas o quê? Olha o mais aí, irmão, olha o mais de novo, fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação lhe dará o escape. Qual a situação quando a estaca ou o espinho entra na carne? O mensageiro de Satanás vem e o esbofeteamento diário começa. Qual é a sua reação quando essas coisas acontecem? Vamos ficar em pé, independente de qual forem as suas limitações. As suas limitações não te tornam improdutivos. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Limitados, mas dependentes de Deus. As nossas limitações, meus irmãos, enfatizam ainda mais o quê? A dependência nossa diante de Deus. Podemos até ser limitados, mas nunca impossibilitados. As suas limitações não vão impedir você de agradar o nome do Senhor. Pecadores, mas livres pelo sangue de Jesus. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Somos pecadores, mas não escravos do pecado. Fracos sim, mas fortalecidos pelo Senhor e no seu poder. Nós estamos prontos no espírito, mas ainda somos fracos na carne. Mas um dia, fecha os teus olhos, nós chegaremos a um estágio chamado glorificação, onde o nosso corpo será glorificado. Então o que é corruptível receberá incorruptibilidade. Em outras palavras, Deus vai fortificar, vai glorificar a tua carne, fazer com que ela seja santa e nunca mais será suscetível com relação ao pecado, ao desânimo, ao sono, aos embaraços dessa vida, porque Deus estará com você para sempre. Quem é que tem essa esperança? Glorifique o Senhor esta noite.